Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso programa Chuta para Canto, o vosso programa predileto para ouvir falar de desporto, de futebol, estratégia, mas também, e não menos importante, apostas desportivas. Estamos aqui para fazer essa ponte entre o bom destes dois mundos. Como sempre, o meu colega ao meu lado, Diogo Marques, o meu nome é Diogo Silva, e vamos aqui apresentar-vos os principais jogos que irão acontecer ao longo da próxima semana e de fim de semana, assim consequentemente. E Marcos, não temos a melhor forma de começar senão com provavelmente aquele que será o jogo mais decisivo do campeonato, Porto Sporting, duas equipas distanciadas por 6 pontos. O Sporting procura encurtar espaço, o Porto, pelo contrário, procura aumentar ou então manter. Eu começo por perguntar que análise é que esperas, ou melhor, que jogo é que esperas na próxima sexta-feira? Antes de mais, agradecer a toda a gente que está do outro lado a assistir-nos. Relativamente à tua pergunta, eu prevejo um clássico com poucos golos, prevejo que será um clássico mais jogado pelo lado tático e estratégico dos dois treinadores, tanto do Sérgio como do Ruben Amorim, tal como vem sendo apanágio nos clássicos na Primeira Liga, e eu acredito muito que haverá poucos golos pela questão que o Sporting naturalmente procurará a vitória, mas também não poderá descurar o lado que é o Sporting não poderá perder frente ao Futebol Clube do Porto. Se o Sporting perde frente ao Porto, se ficará a 9 pontos e já começa a ser uma distância que começa a ser considerável e que, portanto, o Sporting procurará o golo, mas sempre com atenção e com cuidado para não sofrer o golo. E importa também ressalvar que num jogo desta dimensão, equipas muito encaixadas muitas vezes do ponto de vista estratégico e tático, a probabilidade de não acontecer golos é muita e há aqui um sublinhado que é muito importante de se fazer, que é Pep está de volta no lado do Futebol Clube do Porto, um jogador, enfim, muito importante para os Azuis e Brancos, para Sérgio Conceição, pela sua voracidade, pela sua atitude, pela sua autoridade dentro de campo, e a verdade é que o Porto, que vinha sofrendo muitos golos ao longo dos últimos jogos, em Arouca finalmente acabou por não sofrer qualquer golo, e muito se deveu a Pep e a sua capacidade de antecipação, de ganhar duelos, e é neste sentido que o jogo provavelmente também não terá muitos golos, pela presença de Pep, que por si só é um sinal de muita segurança para Sérgio Conceição, que do outro lado não terá Pedro Porro do lado do Sporting. Em termos defensivos, falando, não terá Pedro Porro. Exatamente, mas não só em termos defensivos, mas também em termos ofensivos, porque Pedro Porro é um dos grandes desequilibradores desta equipa de Ruben Amorim. Esta equipa do Ruben Amorim é uma equipa que utiliza o sistema de 5-2-3 e, portanto, é um sistema que privilegia muito a largura e a projeção dada pelos laterais, e o Pedro Porro é claramente, sem sombras de dúvidas, o lateral, o ala que mais projeção e mais desequilíbrio dá ao corredor do Sporting. Quem não contando com Pedro Porro terá que contar ou com Ricardo Gaio ou com Gonçalo Esteves, e Gonçalo Esteves consegue dar essa magia, digamos assim, que Pedro Porro dá, mas não me acredito que será o escolhido por Ruben Amorim, provavelmente será Ricardo Gaio, que, embora sendo um jogador bastante útil naquilo que é as ideias de Ruben Amorim, não é um jogador que consegue dar esse desequilíbrio, e portanto acredito que será um Sporting mais previsível, tendo em conta não contar com o espanhol. Sim, sem dúvida, eu concordo na íntegra. A verdade é que o Sporting é uma equipa muito coesa e vale pelo coletivo. Contra o Benfica viu-se desfalcado de Palhinha e Coates, importa aqui relembrar, e conseguiu na perfeição superar essas adversidades, e é um Sporting que se denota aqui as ideias de Ruben Amorim, quer um plantel curto, mas quer um plantel em que todos os jogadores possam contar de forma efetiva, independentemente do jogo. E aqui é expectável que seja Ricardo Gaio, seja Gonçalo Esteves, que venham para jogar e venham para fazer um jogar, se calhar o melhor jogo da sua vida, entre aspas, obviamente. Eu acabo por fazer aqui esta ponte, porque a verdade é que contra o Benfica apareceu o Ugarte e apareceu um Sporting muito, muito difícil de superar, e terá que ser esse Sporting para derrotar o Porto. No que toca a apostas, o que é que achas? Nós estivemos a falar agora das defesas, da segurança defensiva. Achas que vai haver muitos golos? Acho que não, e portanto nós apostamos aqui no menos de 2,5, por isso mesmo a odd está apetecível, está por volta de 1,80 no site da Solverde, como podem verificar, e portanto é isso mesmo que nós escolhemos para este jogo.
Exatamente, reforço tudo o que disseste e a odd, só importa aqui sublinhar que a odd pode sofrer alternâncias consoante o dia, consoante a hora. Imaginemos que o Porto tem agora uma lesão de última hora e a odd deste menos 2,5 pode alterar. Enfim, isto é o mercado, é assim que funciona, mas apostamos neste mercado de menos 2,5. No que toca ao próximo jogo, temos um Benfica-Santa Clara, um grande jogo em perspectiva. O Santa Clara que tem feito tem conseguido colocar muitas dificuldades aos clubes grandes, principalmente contra o Sporting. Colocou a primeira derrota a Ruben Amorim neste campeonato, obviamente. O que é que tu esperas deste Santa Clara que vê-se sem Lincoln? Olha, é um Santa Clara que eu diria que tem sido de menos para mais. É um Santa Clara que teve um início de época um bocado complicado, chegou ali a estar na luta para entrar na Conference League, não conseguiu, e depois teve o início da Primeira Liga um bocado então complicado. Mas agora com o Mário Silva tem estado numa fase bastante melhor, chegou mesmo até a vencer a equipa do Sporting, como tu mencionaste, e é uma equipa que nos últimos 5 jogos tem sempre marcado golo. Portanto, eu acredito que é uma equipa que vai causar dificuldades a um Benfica, que é um Benfica que tem que dar resposta, mas que ainda assim é um Benfica que tem sido frágil a nível defensivo. E tem sido frágil a nível defensivo porque é um Benfica que, com o Nelson Veríssimo, tem jogado com uma linha de 4 defesas. É um Benfica que estava habituado a jogar com uma linha de 5, e esta é uma linha de 4 defesas que não está muito bem definida. Houve ali alguma indefinição com o Otamendi, que foi para a seleção. Há ali uma indefinição no corredor direito, se joga Gilberto, se joga Valentino Lázaro, se joga André Almeida. Há ali um bocado de indefinição e parece-me a mim que as dinâmicas ainda não estão bem estabelecidas. Depois, por outro lado, temos um Benfica que, como disse, tem que dar resposta. É um Benfica que, para dar resposta, não basta apenas e só ganhar, porque é um Benfica que tem estado cada vez mais afastado da corrida do título e acredito, para o Benfica dar uma resposta, é necessário o Benfica dar também um bom jogo a nível coletivo e, portanto, é um Benfica que vai procurar ter muito volume ofensivo. Ora, e é um Benfica galvanizado por aquilo que foi também o jogo perante o Tondela. Tem ali elementos individuais de grande valia, já não é novidade, obviamente. Tem Everton Cebolinha, internacional brasileiro, o próprio Darwin, internacional uruguaio, o Rafa, internacional português. Enfim, tem Paulo Bernardo a ascender, tem Gonçalo Ramos a ascender. Tem aqui uma série de jogadores que, do ponto de vista ofensivo e individual, que pode marcar a diferença. E é um Benfica que vai procurar, acima de tudo, de certa forma, fazer uma segunda volta diferente, fazer uma segunda volta com maior dignidade e fazer uma segunda volta à semelhança da primeira, com muitos golos. O Benfica, de relembrar que é a equipa com mais golos no campeonato, apesar de tudo, apesar do terceiro lugar, apesar de tudo, é a equipa com mais golos no campeonato. E a verdade é que terá aqui mais um jogo para tentar dar uma prova de que é uma equipa que vai tentar de tudo até ao final para conseguir um posto digno no campeonato. No que toca às odds, deixa-me já dizer que, dada isto de falar aos golos, em termos individuais, é claro que vai ser uma aposta em mais de 2 golos, até para contrapor aquilo que foi a nossa aposta no Porto Sporting. Será com certeza um jogo com muitos golos. E até te pergunto se achas que vai haver ali algum marcador surpresa, também para dar uma dica para lá de casa. Quem é que tu apostavas? É assim, se tivesse que apostar em alguém para marcar um golo neste momento seria para Darwin Núñez. Darwin Núñez, que é o melhor marcador da Liga Portuguesa até o momento e que será o principal candidato a ganhar o troféu de melhor marcador, uma vez que não contamos agora com Luís Dias na Primeira Liga, na Liga V-Win. Portanto, eu diria que Darwin Núñez seria o grande candidato a fazer o golo neste Benfica Santa Clara. Tu falas nos 2,5, acima de 2,5, e eu acredito piamente que isso acontecerá por aquilo que nós falámos. É um Benfica frágil a nível defensivo, é um Benfica que procurará fazer golos e depois que é um Benfica que tem tido muitas dificuldades ao nível da bola parada, é um Benfica que sofre bastantes golos ao primeiro poste nos cantos, nos esquemas táticos, e portanto será uma das opções que o Santa Clara, nomeadamente, vai tentar utilizar para contrariar este Benfica. Certíssimo, até tínhamos esquecido disso, mas a verdade é essa, o Benfica também pode sofrer golos e está em terceiro lugar não só pelos que marcam, mas também pelos que sofre. No que toca ao próximo jogo que nós decidimos abordar, temos um Bessade Vitória Sport Clube, duas equipas em momentos completamente distintos, ou melhor, em fases completamente distintas. O Bessade que vem de uma derrota pesadíssima perante um concorrente direto na luta pela manutenção, o Moreirense, e o Vitória Sport Clube que vem galvanizado
por uma grande vitória perante o Sporting Clube de Braga, uma vitória a jogar com menos um e principalmente uma vitória contra o rival direto, exatamente, ou melhor, o grande rival do clube vimaranense. E o que é que tu esperas do jogo? Em relação ao Bessade, é uma equipa claramente em descendente, ao contrário do Vitória Sport Clube, que apesar de alguma intranquilidade, alguma instabilidade, é uma equipa com muita valia individual. Olha, eu espero um Vitória finalmente a dar continuidade àquilo que é o bom nível. É um Vitória que tem neste momento o Pepa no comando, o Pepa que é um ótimo treinador desta Primeira Liga, só que é um Vitória que não tem conseguido ter regularidade ao longo dos tempos, mas que é um Vitória que tem que começar a ter essa regularidade se quer estar no alto patamar desta Primeira Liga. E depois nós temos um Bessade, por outro lado, é uma equipa bastante pior àquela que era na época passada, perdeu grandes individualidades, lembro-me assim de repente do Kofi, que ainda há pouco tempo estava na cana a brilhar. O Bessade perdeu grandes individualidades, neste momento segura a lanterna vermelha, tem apenas 12 pontos no campeonato, está a 5 do penúltimo e provavelmente é uma das piores equipas a nível de futebol jogado desta Liga B-Win, portanto eu espero um Vitória por cima. Sem dúvida, e provavelmente não será Franklin Carvalho, o novo técnico do Bessade, a salvar a equipa desta luta difícil pela manutenção. É uma equipa que sofre muitos golos, tem, como tu referiste, tem muita pouca qualidade individual, principalmente comparado com os próprios rivais diretos. Falamos do Moreirense, que agora conta com o Miralas, é fantástico de facto. Estas valias que os clubes de dimensão inferior estão a conseguir, o próprio Arouca conseguiu contratar o Wellington Nem, que é um nome que não é nada estranho no futebol europeu. Portanto, temos aqui um Bessade a passar claras dificuldades, está cada vez mais longe, está como fosse cada vez maior perante o penúltimo classificado, e não se avizinha vida fácil para a equipa de Franklin Carvalho, uma equipa que não tem um projeto esportivo sustentável, é claramente uma equipa que está à procura de buscar um ou outro jogador para potenciar, mas pouco mais que isso. Tem ali o Afonso Sousa, tem ali um outro jogador que até pode fazer uma venda interessante. Afonso Sousa é de facto um jogador de nível, de qualidade, é um jogador das seleções jovens internacional por Portugal, mas que é curto para uma Primeira Liga, não basta apenas e só ter um Afonso Sousa e portanto a nossa aposta recai então na vitória do Vitória Sport Clube, claro. O Vitória de Guimarães, que naturalmente terá que dar continuidade àquilo que é o seu bom nível e portanto a odd estará por volta de 1,90, lá está, não poderá verificar no site da Solverde e é uma odd que, tal como tínhamos falado nas odds anteriores, é uma odd que poderá ter aqui alguma alteração face àquilo que é os tempos de hoje, o Covid-19 e também sempre uma outra lesão que poderá acontecer. Sem dúvida, e acima de tudo, como nós também estivemos a falar em off, é um modo interessante, porque o Vitória Sport Clube, efetivamente, tem muita mais qualidade que este Bessade, e mesmo jogando fora de casa, a verdade é que o Bessade, efetivamente, nunca joga em casa, sejamos francos, e portanto, acreditamos que sim. No jogo de ontem, frente ao Moreirense, tinha apenas e só 2 adeptos. Precisamente. Avançando para mais jogos interessantes deste próximo fim de semana, temos um Tottenham-Wolverhampton. E Marcos, eu começo já por ti. O que é que tu esperas deste jogo perante mais um jogo em que se terá em campo muitos portugueses? São duas equipas que estão distanciadas apenas e só por um lugar e são duas equipas muito competitivas. Se de um lado nós temos o Wolverhampton de Bruno Lage, que tem sido uma equipa que tem criado muitas dificuldades. Ora, vejamos, o Wolverhampton ainda há pouco tempo ganhou ao Manchester United, de Cristiano Ronaldo. É um Wolverhampton que tem sido muito elogiado em terras inglesas. Ainda há pouco tempo nós tivemos Bruno Lage a receber o prémio de melhor treinador do mês em terras inglesas. E João Moutinho, candidato a melhor jogador do mês. Exatamente. É uma equipa que é muito forte do nível defensivo e depois tem jogadores com uma qualidade ofensiva tremenda. Nós temos o português Daniel Podense, temos o Raúl Jiménez com uma qualidade fantástica, a velocidade que dá ao jogo, o aparecer em zonas mais recuadas, a movimentação que ele dá e ainda ter o golo, embora este ano não esteja com tanto golo como era o seu apanagem. Dá muito à equipa. Dá muito à equipa, sem dúvida. E aí o ponto fulcral de Raúl Jiménez, em comparação com outros avançados de calibre topo, é que ele dá efetivamente muito à equipa, aparece em todas as zonas. Eu muitas vezes até falamos, eu quase vejo como um média, é um jogador que pensa muito o jogo, compreende-o na perfeição. E Raúl Jiménez é efetivamente um dos pilares de Bruno Lage.
e faça também àquilo que será o jogo, o Tottenham que venceu à rasquinha o Wolverhampton na primeira volta, já com o Nuno Espírito Santo no comando do Tottenham, por 1-0. Eu vi esse jogo e recordo na perfeição, o Wolverhampton até podia ter empatado, mas foi uma equipa que, como é seu apanágio, como tem vindo a fazer ao longo desta época, tem uma defesa muito consistente e não permite muitas ocasiões de perigo. Contra o United, idem aspas, aconteceu exatamente o mesmo, e o United teve a vida completamente dificultada por este Wolverhampton, e a verdade é que o Wolverhampton é a segunda defesa menos batida do campeonato. Vejamos que somente o City, golos apenas somente o City está à frente com 14, salvo erro, golos sofridos. Correto. E portanto avançamos para as apostas para este jogo, que será menos 2,5. Menos 2,5, precisamente. Menos 2,5 de golos. Apesar de tudo, esperamos um belo jogo. No entanto, o Wolverhampton, como disse, terá provavelmente uma defesa muito coesa, como é habitual. Terá também na baliza José Sá, e por isso apostamos no mercado de menos 2,5, já sabe, na Solverde, como foi referenciado. Com isto, creio que fechamos o nosso programa Chuta para Canto. Foi este então o nosso primeiro programa. Esperamos que tenham gostado. Já sabem de verificar o nosso site globalnews.pt para assistir ao nosso programa e assistir a outras tantas notícias e outros programas também. Vejam tudo. De nossa parte é tudo. Foi um prazer fazer o primeiro programa de Chuta para Canto com vocês. Espero que tenham gostado e já sabem, contem connosco na próxima semana. E que seja uma semana com gringos. Exatamente.